Uma das primeiras lutas organizadas coletivamente contra o racismo, né, na pós-abolição, foi visivelmente evidenciada aqui no estado de São Paulo, onde eu moro. A gente está conversando com o pessoal de Minas Gerais, né, e do Rio de Janeiro, onde a disputa entre negro e branco, sobretudo no mercado de trabalho, né? E os relatos históricos vão apontar que, inclusive, esse movimento foi mais exitoso no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Como eu já disse, São Paulo foi o último estado, né? Foi no município de Americana, aqui no estado de São Paulo, o último município a libertar seus escravos. Então perceba que existe uma dificuldade já de identificar a autonomia dessas pessoas com relação ao próprio mercado de trabalho. E aí, inclusive nessas áreas de recreação que eu digo em clubes de dança, né, que a população preta e parda ela vai sofrer, inclusive, um negacionismo da presença dessa população dentro desses espaços. E aí que começou a acontecer? Começou a acontecer que essa população afro-brasileira foi se organizando e montando aí dentro das suas possibilidades diversos clubes, né? Diversas associações aonde essas pessoas poderiam se agrupar, né? E legitimar o seu espaço dentro dessa conjuntura social a qual eles estavam inseridos. Então os pretos e pardos que iniciaram algum processo de ascensão social, ou seja, que conseguiram a duras penas alguma visibilidade social, tanto na música, né, alguma ascensão social como ator, como atriz, alguma ascensão social como intelectuais, como é o caso, por exemplo, de Machado de Assis. E essas pessoas, elas foram de maneira diretiva sendo cerceadas de frequentar esses espaços. E daí a necessidade dessa população se organizar para criar algumas agremiações e algumas associações, de modo em que nesses espaços elas pudessem se legitimar enquanto população negra, né? Bom, e aí nós temos um movimento bastante interessante em que a população negra começa a organizar, inclusive alguns jornais, né? E dentro desses jornais estavam vinculados a essa sociedade dançante, a esses clubes recreativos, a discutir essa questão racial, né? Inclusive com o objetivo de combater essa discriminação social e o racismo. E aí, dessas denúncias que eram sendo publicadas dentro desses periódicos que veiculavam não só entre a população branca, mas também entre a população negra, ou seja, essas populações tinham acesso a esses documentos, inclusive tinham algumas divergências dentro dessa população. Por quê? Porque existia uma necessidade muito grande dessa população ter inclusive acesso à educação formal, a população negra, eu digo. Por quê? Porque elas não tinham acesso, inclusive se era veiculado, várias dessas pessoas não sabiam sequer ler e escrever. Então, se não sabia ler e escrever, também essas pessoas não tinham acesso à leitura desses documentos, né? Desse jornal. Bom, e aí existia um grande incentivo dessa população para frequentarem os bancos escolares. Foi aí onde nós já conversamos que foi aprovada uma lei com a possibilidade, sim, dessas pessoas frequentarem os bancos escolares, mas se tivesse professor que quisesse lecionar para eles, bom, já subentende-se que muito raramente naquela época nós tínhamos professores negros, né? Ou seja, pessoas que passaram pelo processo de escravização, foram libertos e conseguiram se escolarizar no sentido de também lecionar para a população negra. E
Nesse período, essa mesma legislação, ela vai determinar que isso só poderia acontecer no período da noite, ou seja, existia uma dificuldade bastante ampla dessas pessoas alcançarem esse banco escolar. Então, se nós olharmos hoje, por exemplo, os estudos vão apontar que são raros os casos de que é bastante escasso o número de pessoas negras que concluem, por exemplo, o estrito sensu de mestrado e doutorado. Não é que não exista, mas quando comparado à população negra, o número é bastante menor quando comparada à contingência de pessoas que atingem essa titularidade, né? Então não era diferente naquela época. Bom, e aí nós temos em 1931 a Frente Negra Brasileira, né? Essa Frente Negra Brasileira que se organizou de uma maneira bastante interessante para poder pensar quais seriam os movimentos necessários, né, dentro das possibilidades, para poder pensar de que maneira esse movimento negro poderia questionar, inclusive, a própria sociedade sobre o racismo e a discriminação racial dentro desses espaços de convivência. E aí os dados vão apontar que tinham até 60 mil pessoas inscritas, né? Inclusive nós temos na década de 30, juntamente correlacionado a isso, o movimento Escola Novista, né? Que foi quando Anísio Teixeira começou a questionar por que a população menos favorecida não tinha acesso à educação, né? E esses questionamentos, eles chegam também para poder apontar que a população negra era um contingente bastante elevado dentro dessa população, a qual não tinha acesso à educação e que existia a necessidade de contemplá-los dentro dessa conjuntura social.